بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, seus companheiros e todos os mensageiros e seguidores. Amém. Nós tínhamos começado sobre a Batalha de Badr, ou falamos uma grande parte sobre a Batalha de Badr. O problema é quando nós paramos um pouco e a gente vai repetindo ou esquecendo algumas partes. Mas, inshallah, a gente fala uma boa parte hoje, porque na última aula nós falamos sobre o preparo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Badr, aos seus companheiros, que eram entre 317 e 319 mais ou menos, e as pessoas de Quraysh, que eram mais de 1000 pessoas, e nós falamos sobre a situação dos dois exércitos, esse bem preparado de Quraysh, com quantidades bem maiores, e esses não estavam preparados para uma guerra, que são o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros. E o profeta Muhammad a.s., Allah tinha prometido a ele que ele conquistaria ou a caravana, ou teria a vitória sobre os incrédulos, se acontecesse a vitória. E o profeta Muhammad a.s., com poucas pessoas, ele preferia a caravana. E por isso eles saíram não para batalhar, mas sim para conquistar a caravana. E nós falamos que de repente Abu Sufyan, que dirigia a caravana de Quraysh, Abu Sufyan, antes de se tornar muçulmano, ele estava entre os incrédulos e ele era um dos líderes. E a caravana estava com ele, e ele tentou recuperar a caravana para ir na costa do Mar Vermelho, e ele conseguiu escapar para Meca e foi até Badr, onde o profeta Muhammad a.s. ele teve as informações do que naquele local, em Badr, a caravana poderia estar. Quando Abu Sufyan chegou em Badr, e ele viu que o exército do profeta Muhammad a.s. não tinham chegado, e ele mandou informações para Quraysh do que a caravana estava salva. E ela já foi para a costa do mar e estava bem distante, só que Quraysh, ela já tinha se preparado e não queriam voltar. E nós tínhamos falado que eram 1.300 pessoas que saíram de Quraysh, e de repente a família de Bani Zuhra, que são parentes do profeta Muhammad a.s. por parte da mãe, que moravam em Meca, eles desistiram e voltaram para Meca e disseram: já que a nossa caravana, os nossos bens estão em seguro, então nós não vamos participar dessa guerra. Então ficaram somente 1000 pessoas. Falamos sobre o preparo do profeta Muhammad a.s., que deixaram os poços apoderados pelo exército do profeta Muhammad a.s., a pedido de um sahaba, que ele perguntou para o profeta Muhammad a.s., que é Al-Hubab ibn al-Mundhir, e disse: ó mensageiro de Allah, é uma ordem de Deus de permanecermos aqui, ou é a guerra e a tática? O profeta Muhammad a.s. disse: é a guerra e a tática. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, nessas guerras, ele dá o apoio para os muçulmanos, mas os muçulmanos devem fazer aquilo que está ao alcance deles. Tem que fazer o que está ao alcance deles. E quanto mais eles estarão ligados com Allah, Allah dará mais o apoio. E aqui seria a tática. E o Hubab ibn al-Mundhir, ele disse ao mensageiro de Allah: vamos ficar na frente dos poços. Nós nos apoderamos dos poços e eles não. Então, se na hora que eles ficarem com sede e tal, não vão ter água. Nós falamos que depois que começou o profeta Muhammad a.s., antes disso ele fez umas súplicas. Falamos sobre essa questão, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em relação às súplicas, ele já começou, são várias súplicas. Isso nos ensina o quê? Que o profeta Muhammad a.s., fazendo várias súplicas em vários momentos, para que a pessoa ela pega a sua força, mas quando está ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. E a vitória não vem a não ser por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí o profeta Muhammad a.s., durante a noite, ele foi fazer as súplicas, e nós falamos sobre isso, onde o profeta Muhammad a.s. passou a noite inteira suplicando, levantando as mãos, dizendo: ó Allah, dê para mim aquilo que o Senhor prometeu.
Deus prometeu a ele, como nós falamos, ou a caravana ou a vitória. A caravana já foi, então seria a vitória. Até o que o Abu Bakr ele disse: ó mensageiro de Allah, de tanto que ele viu o profeta Muhammad a.s. insistir nas súplicas, Allah com certeza irá realizar as suas súplicas. E o profeta Muhammad a.s., dentre as súplicas, ele disse: ó Allah, essas pessoas que estão comigo, eles estão descalços, estão sem roupas, estão famintos. Quer dizer que pouca roupa que estava sobre os corpos deles, poucas armas, vieram descalços, sem condições de batalharem na guerra. O profeta ele disse: ó Allah, se o Senhor não permitir a vitória a essas pessoas e eles forem derrotadas, o Senhor não será adorado mais na terra. Uma das súplicas do profeta Muhammad a.s. Também, nesse momento, o profeta Muhammad a.s., quando iniciou o ataque das pessoas de Quraysh, a estratégia do profeta Muhammad a.s. foi de eles não avançarem, porque eles eram poucos, a quantidade era pouco, então eles não poderiam avançar direto sobre os incrédulos. Antes disso, nós falamos que tinha a natureza das guerras entre grandes exércitos de saírem heróis desse lado e heróis do outro lado, e que saíram 3 pessoas do lado de Quraysh, querendo enfrentar os heróis por parte dos companheiros do profeta Muhammad a.s. E nós falamos sobre essa questão do que essas pessoas que estavam querendo ou que foram para enfrentar os heróis de Quraysh, que eram Utbah ibn Rabi'a e Walid ibn Rabi'a, que é o filho dele, e Shayba ibn Rabi'a, que é o irmão de Utbah. E esses eram uns dos maiores heróis de Quraysh. Foram lá para enfrentar os heróis que viriam por parte do profeta Muhammad a.s., do exército dele. E 3 pessoas dentre os Ansar eles queriam enfrentar, só que Utbah e Shayba eles falaram: não, nós queremos pessoas da nossa parte, quer dizer que pessoas de Meca, e não queriam pessoas de Medina. E o profeta Muhammad a.s. ordenou que Hamza e Ali ibn Abi Talib e Ubaida ibn al-Harith, e todos são parentes do profeta Muhammad a.s. Quer dizer que o profeta, os líderes muçulmanos, eles enfrentam, eles vão à frente, eles não se escondem, né? Hamza é o tio do profeta Muhammad a.s. Ali ibn Abi Talib é primo do profeta a.s. e esposo da sua filha Fátima. E Ubaida ibn al-Harith, ele também é de Bani Abdul Muttalib, que também é primo do profeta Muhammad a.s. ou um dos tios do profeta Muhammad a.s. O Hamza foi direto para Utbah e matou ele na hora. Não precisou de muito tempo. Ali ibn Abi Talib foi enfrentar o Walid e também conseguiu matá-lo na hora. Ubaida ibn al-Harith, ele foi para Shayba, ele deu uma parte espadada em cima de Shayba, e o Shayba também avançou sobre ele, só que Hamza e Ali eles foram para cima de Shayba e mataram ele e carregaram Ubaida ibn al-Harith e levaram ele até o profeta Muhammad a.s., só que ele faleceu depois devido aos grandes ferimentos. Nesse momento, Quraysh, quando ela viu que os 3 grandes líderes deles morreram naquele momento, porque, subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud, o que ele fala? Ele disse: antes da batalha, o profeta Muhammad a.s., antes de chegarem os incrédulos, ele disse: nesse lugar irá morrer Shayba, nesse lugar irá morrer Walid, nesse lugar irá morrer Utbah, nesse lugar irá morrer Abu Jahl, nesse lugar irá morrer fulano. Ele citou as grandes lideranças de Quraysh e apontando o dedo para os locais. E Abdullah ibn Mas'ud ele disse: depois que acabou a batalha, eu fui verificar e não há um lugar que o profeta Muhammad a.s. apontou a não ser que morreu a mesma pessoa que ele citou o nome dela, e que são todos a maior liderança de Quraysh. Quando começou, Quraysh, eles foram enfrentar, então foram, contudo, avançar sobre os muçulmanos, o profeta Muhammad a.s.,
ele usou a estratégia do que as pessoas não avançassem, mas sim atirassem com as suas flechas. E assim aconteceu. O profeta Muhammad a.s. dava ordem e eles lançavam as flechas e os incrédulos iam caindo um por um, até que eles avançaram e aí se misturaram com os muçulmanos e começou a batalha. Assim que começou a batalha, subhanallah, no meio daquela multidão, antes de chegarem até os muçulmanos, Abdurrahman ibn Auf, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad a.s., que era de Meca, ele viu que do lado dele, na fileira, tinha dois jovens de 15 e 16 anos que estavam ali, que são chamados Ibnei Afra. Eles perguntaram para Abdurrahman ibn Auf, disseram para ele: ó tio, quem que é o Abu Jahl dentre as pessoas ali? Abdurrahman ibn Auf, ele olhou para ele e disse: Abu Jahl, o que você quer com Abu Jahl? Abu Jahl era uma das pessoas, dentre os incrédulos, era o mais forte, era o herói, era a pessoa, o líder, que incentivou as pessoas, e ele que liderava todo o batalhão todo o exército de Quraysh. Aí ele falou: Abu Jahl é aquele que está ali, mas o que vocês querem com ele? Aí os dois falaram para ele: nós ouvimos em Medina falar que ele xingava o profeta Muhammad a.s. E nós jamais suportaríamos de ver alguém na nossa frente que xinga o profeta Muhammad a.s. Abdurrahman ibn Auf, ele sorriu dizendo: que dois garotos dessa idade, 15, 16 anos, e a aparência deles é fraca, vão fazer com essa pessoa que é um dos grandes líderes de Quraysh, é o maior líder deles. E o Abdurrahman ibn Auf, ele disse que assim que começou a batalha, ele viu os dois como se fosse duas flechas se avançar contra o Abu Jahl. Foram até ele e começaram a bater nele com as suas espadas e tal, até que derrubaram ele. Os dois derrubaram ele e voltaram até o profeta Muhammad a.s. dizendo: ó mensageiro de Deus, nós matamos o Abu Jahl. Aí eles mostravam até na espada deles: olha o sangue dele aqui, na minha espada. Só que o Abu Jahl, subhanallah, ele ficou muito ferido. Abu Jahl em Meca, ele foi chamado de Abu Jahl porque ele era que mais castigava os muçulmanos. Ele que matou a Sumayya, a mãe do Ammar. Ele matou ela com as flechas que ele colocou nos seus órgãos genitais. Ele foi lá e chamaram, até os incrédulos chamaram ele era chamado de Abu al-Hakam. Abu al-Hakam é a pessoa que tem uma mente e tal, ideias boas. Mas depois que os próprios incrédulos viram a maneira que ele matou uma mulher com a sua flecha, eles falaram: você é um Abu Jahl. Abu Jahl é o filho da ignorância, uma pessoa ignorante. Ele matou a Sumayya, ele matou a Yasser, ele matou vários muçulmanos, ele castigava bastante Abdullah ibn Mas'ud, até que ele castigava também vários dos companheiros do profeta Muhammad a.s., ele incentivava o castigo das pessoas. Então ele era um criminoso de guerra, como hoje os sionistas na Palestina, o que estão fazendo com os nossos irmãos. Todos os sionistas ali são criminosos de guerra, e esses merecem todos uma morte, que o mundo vem lá para saber que essas pessoas, elas, inshallah, eles terão o pior castigo perante Deus. Só que nesse mundo também, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala não irá deixar essa injustiça passar sem que eles levassem a recompensa deles, inshallah. Abdullah ibn Mas'ud, em Meca, ele era uma pessoa baixinha, e ele era castigado por Abu Jahl, até que certo dia ele cortou a orelha do Abdullah ibn Mas'ud, quando Abdullah ibn Mas'ud estava recitando o Coran. Ele batia no Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud era uma pessoa pequena, até que os companheiros do profeta Muhammad a.s. disseram que certo dia Abdullah ibn Mas'ud, ele estava subindo numa árvore para pegar alguma fruta ou um siwak para o profeta Muhammad a.s. e eles olharam nas pernas dele, do Abdullah ibn Mas'ud, que eram tão fininhas, que começaram a sorrir das pernas do Abdullah ibn Mas'ud, de tão finas que eram. Imagine uma pessoa
Aí o profeta Muhammad a.s. ele disse: vocês estão sorrindo das pernas finas do Abdullah ibn Mas'ud? Eu juro que elas serão mais pesadas do que a montanha de Uhud na balança no dia do juízo final perante Deus. Então Abdullah ibn Mas'ud era uma pessoa pequena tal, em relação ao tamanho. Ele viu Abu Jahl esticado no chão e não tinha morrido ainda. Ele foi lá e cortou a cabeça dele, puxou até o profeta Muhammad a.s. para mostrar que Abu Jahl, que castigava os muçulmanos, que era o criminoso de guerra, que ele comandou todo aquele exército, a cabeça dele foi trazida pela pessoa mais fraca dentro do exército dos muçulmanos. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala queria humilhá-lo. Até dizem que Abdullah ibn Mas'ud, para conseguir tirar a cabeça do Abu Jahl, ele teve que subir em cima do peito dele. E o Abu Jahl, ele foi lá, olhou para o Abdullah ibn Mas'ud e disse: você subiu no lugar alto, aquele pastor de ovelhas, porque Abdullah ibn Mas'ud ele era pastor de ovelhas. E ele disse: a quem que está a vitória, para nós ou para vocês? Ele disse: para nós, ó inimigo de Allah. E ele levou o profeta Muhammad a.s. até disse para o Abdullah ibn Mas'ud, ele disse: ele cortou a sua orelha, mas você conseguiu cortar a própria cabeça dele. Esses são os tiranos, as pessoas que são que enfrentaram os muçulmanos, além de serem inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala e de cometerem grandes crimes de guerra em Meca, e veio para também matar os muçulmanos. Então esse foi o final dele. Dentre as pessoas que morreram do lado dos muçulmanos ao iniciar a batalha entre os muçulmanos e os incrédulos, uma flecha que veio antes de começar o confronto entre os dois lados, uma flecha veio dos incrédulos e atingiu quem? Um dos sahaba, que era um jovem chamado Haritha. Haritha, ele tem uma história, subhanallah, que essa história dele, ele era um filho único e tinha a mãe dele que cuidava dele. Até que certo dia o profeta Muhammad a.s. se encontrou com ele de manhã e disse: Kaifa asbahta ya Haritha? Como é que você se encontra de manhã, ó Haritha? Haritha, ele disse: ó mensageiro de Allah, eu amanheci com fé forte. Eu tenho uma fé bem forte em Allah subhanahu wa ta'ala. Asbahtu mu'minan haqqa. Eu sou um verdadeiro crente em Allah. O profeta Muhammad a.s. disse para ele: Inna li kulli qawlin haqiqa. Para cada palavra ela tem que ter a sua realidade, a sua certeza. Qual que é a certeza que você tem que você se tornou um verdadeiro crente em Allah subhanahu wa ta'ala? Ele disse: eu amanheço de jejum. Durante a noite não consigo dormir, eu fico sempre parado, praticando as orações entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala e fazendo súplicas. E o mundo que está ao meu redor, para mim, o ouro e a terra se igualam. As riquezas e as pobrezas não me interessam. O profeta Muhammad a.s., depois de ouvir essas palavras, disse para ele: você é um crente real em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ele está, até dentre as palavras dele, ele disse: porque eu imagino que o paraíso, como se eu estivesse olhando para as pessoas dentro do paraíso e a maneira que eles estão aproveitando o paraíso. E eu imagino também as pessoas dentro do inferno e como elas estão sendo castigadas. E por isso que esse mundo para mim se tornou algo fútil, não tem nem valor para mim, porque a minha vida eu dediquei totalmente para Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad a.s. disse para ele: você conheceu, reconheceu a verdade, então que firme nessa verdade. Aí ele disse: ó mensageiro de Allah, suplique para Allah para que ele me dê de ser um martírio, para ser um mártir. O profeta Muhammad a.s. suplicou a ele e disse: inshallah, que você seja um mártir. Só que ele não imaginava que ia vir para Badr. De repente, quando aquela flecha ela foi e morreu Haritha, as pessoas depois da batalha começaram a falar: mas o Haritha não morreu na batalha mesmo, ele levantando a espada contra os incrédulos e tal, não tinha começado ainda a guerra. E de repente veio essa flecha, atingiu ele e ele morreu
Então ele não é um mártir. Essa notícia chegou para quem? Para a mãe dele. A mãe dele veio correndo depois da batalha até o profeta Muhammad a.s. e disse: ó mensageiro de Allah, o meu filho Haritha. Ele disse: o que tem o seu filho Haritha? Ela disse: me disseram que ele não era um mártir. Me diga, por favor, se ele estiver no paraíso como mártir, isso me tranquiliza. E se não for, eu vou começar a chorar e não sei mais o que fazer da minha vida. O profeta Muhammad a.s. olhou para ela e disse: um paraíso? O Haritha conquistou vários paraísos e ele está no último lugar do paraíso, o lugar mais nobre do paraíso. Aí a mãe do Haritha, ela disse: Bachin Bach, como se estivesse falando: parabéns a você, Haritha, que você conquistou esse grande lugar no paraíso, né? Então, esse era uma das pessoas que morreram na batalha de Badr, que seria Haritha. Inshallah, nós vamos citar os nomes deles depois, no final de falar sobre a batalha de Badr. Essas pessoas que morreram na batalha de Badr, como nós falamos, são 70 dentre os incrédulos que morreram, e 70 prisioneiros. Entre os muçulmanos teve poucos em relação, são 14 pessoas. 14 pessoas que morreram dentre os muçulmanos, são 6 dentre os muhajirin e são 8 dentre os ansar, as pessoas de Meca. E a primeira pessoa que morreu dentre os muçulmanos foi essa pessoa que seria Haritha. Ao começar a batalha, o profeta Muhammad a.s., quando ordenou que lançasse as flechas, os incrédulos vieram e começou a batalha espada com espada. Aqui, os muçulmanos precisariam de quê? Precisariam de ajuda, porque os incrédulos são 3 vezes a mais e bem mais armados. Os muçulmanos não vieram preparados para a guerra, como nós tínhamos falado, e aí Allah subhanahu wa ta'ala atendeu ao pedido do profeta Muhammad a.s., onde desceu um dos maiores milagres. Os anjos vieram para descer, para ajudar os muçulmanos nessa batalha. Uma pessoa pode perguntar aqui: os anjos desceram, quantos anjos? São 1000 anjos, 3000 anjos, sendo que, mas precisaria de 3000 anjos ou de 1000 anjos para os muçulmanos vencerem? Nós sabemos que o anjo Gabriel sozinho, o anjo Gabriel, com uma das suas asas, ele virou todo o povoado de Lut. Acabou com eles, inclusive levantou a terra e levantou até o céu e virou o povo de Ló. Então, uma pena de um anjo, ele poderia acabar com o mundo inteiro. Para que tantos anjos que desceriam? Aqui nessa batalha é como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós: a batalha não seria dos anjos contra os incrédulos, mas dos muçulmanos, dos companheiros do profeta Muhammad a.s., junto com o profeta Muhammad a.s., contra os incrédulos. E essa quantidade de anjos, eles vieram mais para fortalecer a fé e a firmeza dos corações dos muçulmanos e colocar o medo nos corações dos incrédulos. E a quantidade que foi falada por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, onde está na Surat Al-Imran, que seria a terceira sura, no versículo 123 até 126, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, quando Allah subhanahu wa ta'ala, quando teu Senhor, a Muhammad, revelou aos anjos: إِنِّي مَعَكُمْ, eu estou com vocês. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo e nos mostrando aqui qual que era a função dos anjos na batalha de Badr. Ele disse: quando teu Senhor revelou aos anjos: certamente eu estou convosco, dai firmeza aos crentes. Então os anjos vieram para dar firmeza aos crentes. A primeira coisa, dai firmeza aos crentes, porque os crentes, eles que tinham que batalhar. E eles que estariam ali para enfrentar. Porque se fosse somente através dos anjos, Deus poderia ter acabado com
os incrédulos com um anjo só lá em Meca, e não precisaria de toda essa história. Mas aqui era para firmar os corações dos muçulmanos, como Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui, dai firmeza aos crentes, e logo lançarei o terror nos corações dos descrentes. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, eu irei lançar o terror nos corações dos descrentes, porque eles vão ver os anjos na forma de pessoas, como se fossem um exército. Não iriam perceber que eram anjos. Só que como é que os sahabas souberam que eram anjos que estavam participando ali? Tem vários fatos que são contados pelo Corão e pelos fatos vistos por alguns incrédulos e pelos muçulmanos. Né? Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ. Eu irei lançar o terror nos corações dos descrentes. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. Aqui, alguns dos anjos participaram como se fossem pessoas, e não anjos. Como se fossem pessoas. Porque o anjo ele se transforma numa pessoa. Como o anjo Gabriel, quando foi ensinar ao profeta Muhammad a.s. e seus companheiros sobre o Islã. Ele se transformou numa pessoa. E aqui, os anjos se transformaram em pessoas e foram participar junto com os muçulmanos como pessoas que estão ajudando os muçulmanos. A função deles qual que era? Allah subhanahu wa ta'ala deu a função a esses anjos. Ele disse, فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, batei por cima dos pescoços. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. E também batei-lhes em todas as pontas dos dedos. Allah subhanahu wa ta'ala deu essa ordem para quem? Para os anjos. Com a espada, para eles baterem em cima do pescoço e também cortarem os dedos dos incrédulos. Os Sahaba, depois da batalha, e foi revelado esses versículos, eles começaram a olhar as pessoas que morreram naquela batalha dentre os incrédulos. E eles diziam, nós sabíamos quem que os anjos mataram e quem que nós matamos. Aqueles que os anjos mataram dentre os incrédulos, os dedos deles eram cortados e os pescoços também. Então aquele que tinha os dedos cortados e o pescoço cortado, porque os anjos que mataram. E aqueles que tinham matado de uma outra forma eram os companheiros do profeta Muhammad a.s. que tinham matado. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita também وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala socorreu vocês em Badr, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, enquanto estavam numa posição fraca. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Temam a Deus e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter permitido a vocês essa vitória. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad a.s. para fortalecer a força dos crentes, o profeta disse para os crentes, وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ. Não é suficiente a vocês أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele desceu junto com vocês para um reforço 3.000 anjos. ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Munzalin quer dizer que um veio atrás do outro. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, بلى إن تصبروا, sim, se vocês fossem, ou se vocês, quando vocês são pacientes, وتتقوا, e são tementes a Allah subhanahu wa ta'ala, ويأتوكم من فورهم. Nesse momento eles vieram de prontidão, de surpresa. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. E assim Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou também mais um reforço de 2.000 dentre os anjos também que vieram assinalados. Quer dizer que cada anjo ele veio para essa função.
Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, esses são anjos somente para socorrerem os muçulmanos em Badr. Esses são os anjos que são mandados para as pessoas em Badr. Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. Os anjos, quando desceram, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez para que eles sejam uma boa nova a vocês, do que a vitória está do lado de vocês. Alguns participaram diretamente, e os outros eram para aumentar a quantidade, e os outros vieram para firmar os corações dos crentes e colocar o terror no coração dos descrentes. Então essa foi a função de quem? Dos anjos. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. E a vitória ela vem somente de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas que batalharam em Badr, os anjos que batalharam em Badr, à frente deles estava o anjo Gabriel. O anjo Gabriel estava à frente desses anjos. Até que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele disse, como está no hadith de Abdullah ibn Abbas, que o Bukhari ele citou, ele disse que no dia do Badr, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse para os seus companheiros, aqui está o anjo Gabriel. Ele está levando o cabresto da égua que ele está vindo com ela e está pronto para a guerra. O profeta Muhammad a.s. dizendo para os seus companheiros, eis aqui o anjo Gabriel, está com o cabresto, a corda que está no pescoço da égua, vindo para participar com vocês na batalha de Badr. O profeta Muhammad a.s. Ele disse também em relação aos anjos que o anjo Gabriel perguntou ao profeta Muhammad a.s. e disse para ele, o que vocês consideram entre vocês as pessoas que participaram da batalha de Badr? O profeta Muhammad a.s. ele disse, para nós, os participantes da batalha de Badr, eles são os mais nobres entre os muçulmanos. O anjo Gabriel ele disse, e para nós os anjos que participaram da batalha de Badr são também os anjos mais nobres. SubhanAllah, isso daqui devido a essa grande batalha que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Tem vários hadith, tem um hadith até, uma história, um fato, onde duas pessoas dentre os incrédulos não estavam com Quraysh e nem estavam com os muçulmanos. Dois beduínos, eles estavam ali, passaram por lá e eles viram a guerra acontecer. O que eles falaram? Nós vamos perto de uma montanha mais próxima e a gente espera a guerra terminar e a gente pega o que resta dessa guerra e as pessoas deixarem, a gente carrega e vai embora. Aí ele disse, nós estávamos em cima de uma montanha olhando para as pessoas batalhando e de repente nós ouvimos um grito dizendo Aqdim Hayzum, se aproxime Hayzum. Ele falou, eu e meu primo, a pessoa que estava comigo, essa pessoa que estava contando, nós estávamos ali, aquela voz fez com que meu primo caísse e morresse na hora. E eu caí e desmaiei. Só que depois que acordei, eu senti o que era Aqdim Hayzum. Aí depois o profeta Muhammad a.s., na hora que ele falou sobre os anjos e tal, essa pessoa, ela foi, depois da vitória dos muçulmanos, se tornou muçulmano e contou a história dele para o profeta Muhammad a.s. Hayzum era um dos anjos. Ou a montaria de um dos anjos que ele estava dizendo, Aqdim Hayzum, vamos Hayzum, para participar da guerra, e eles vindo do céu passaram perto daquelas duas pessoas. Até que um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., ele chamava Abu Daud al-Mazini. Abu Daud al-Mazini, ele disse, eu na batalha estava correndo atrás de um dos incrédulos, e ele correndo na minha frente. Eu correndo atrás, e quando eu levantei a minha espada para bater nele com a minha espada, de repente a cabeça dele caiu.
eu sabia que não era eu que atingi ele. Aí ele disse para o profeta Muhammad alayhi salatu salam sobre essa história, e ele disse: eu tive a certeza do que quem cortou a cabeça dele foi um anjo, porque a espada dele não alcançou, e não tinha ninguém junto com ele, e a cabeça do homem, de repente, ela cai na frente dele. Dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala fez em relação a isso, que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu essa vitória aos muçulmanos, onde no final, quando os incrédulos, a maior parte deles, principalmente das lideranças deles, morreram, eles saíram, estavam ainda enfrentando e tal, aí o profeta Muhammad alayhi salam, ele pegou um punhado de areia. Esse punhado de areia, ele pegou e jogou e disse: Shahatil wujuh. Shahatil wujuh quer dizer que para que sejam humilhados esses rostos. Disseram que aquele punhado de areia que o profeta Muhammad alayhi salam jogou não deixou um dos incrédulos, a não ser que entrou nos olhos dele pouco daquelas areias. E eles não enxergavam mais na frente. Os muçulmanos foram catando aqueles que são prisioneiros, e aqueles que estavam enfrentando eles matavam, e os demais saíram fugindo. O profeta Muhammad alayhi salam assim deu as boas novas para as pessoas do que a guerra encerrou e que os muçulmanos eles foram vitoriosos. Dentre as coisas, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, que era o tio do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e ele estava junto com o exército dos incrédulos. Eles trouxeram ele à força. Ele não queria batalhar. Dizem que ele era muçulmano, mas não queria falar que ele era muçulmano perante os incrédulos para não ser prejudicado por eles. Tinha um dos companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, Al-Abbas, era conhecido uma pessoa bem grande e forte. E um dos companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, que era meio baixinho, foi lá, acorrentou ele, foi trazendo até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e disse: ó mensageiro de Allah, eu peguei Al-Abbas como prisioneiro. Al-Abbas, ele disse: mas não foi ele que me acorrentou. Ele falou: tem alguém que estava junto com ele, que eu senti que estava me segurando e me acorrentando, e o profeta disse: foi um anjo que ajudou ele a te acorrentar para chegar aqui. E assim, essa batalha, nós, inshallah, na próxima aula vamos falar sobre o final da batalha e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou em relação a isso, alguns versículos, e terminar também como o profeta Muhammad alayhi salam procedeu depois de terminar essa batalha. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina aquilo que é benéfico, que faça com que a vitória esteja junto com os nossos irmãos em Gaza, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala firme eles e que os sionistas sejam derrotados em breve, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.